Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e eu quero desejar a você e a sua família um dia abençoado na presença do Senhor. Nós estamos iniciando a nossa leitura comentada dos textos da Palavra de Deus que se encontram nos 5 primeiros livros da Bíblia, e são conhecidos como Pentateuco na cultura cristã e Torá na cultura judaica. E nós estamos comentando a passagem, ou Paraxá, como é chamada na cultura judaica, a Paraxá de número 50, que tem como título Kitavô, que vai de Deuteronômio 26, versículo 1, até 29, versículo 9. Se você já é inscrito no nosso canal, seja bem-vindo. Se você não é inscrito, aproveite para se inscrever. Se gostar desse conteúdo, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei e compartilhe este vídeo com todas as pessoas que você conhece, para que a palavra de Deus continue sendo ministrada aqui neste canal. Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família, esse é o nosso desejo. Vamos iniciar então a nossa leitura comentada desta semana. Na leitura desta semana, iniciando no capítulo 26, temos a expressão quando vocês tiverem entrado. E esta expressão é exatamente em hebraico, kitavor, que dá nome a esta porção segundo a cultura judaica. E kitavor significa exatamente isso, quando vocês entrarem. E aí vem Moisés trazendo as orientações que dizem respeito à entrada do povo na terra prometida e quais seriam as providências que deveriam ser tomadas pelo povo. Como agradecimento pela libertação do Egito, eles deveriam separar os primeiros frutos produzidos e oferecer ao Senhor como dízimo. Da mesma forma, deveriam, no terceiro ano, separar a parte que seria dos sacerdotes e dos estrangeiros que viviam entre eles. No versículo 16, nós temos a exortação à obediência como garantia de ter a proteção e a prosperidade de Deus. Eles deveriam obedecer às ordenanças de como eles deveriam obedecer às ordenanças para provar que eles têm o Senhor como seu Deus. No capítulo de número 27, nós encontramos Moisés orientando, a continuação das orientações para a entrada na terra prometida. E agora, com respeito à construção de um altar no Monte Eival, em hebraico, que é conhecido, traduzido para o nosso português, Monte Ebal. E o detalhe é a ordem para escrever em pedras todas as ordenanças que eles haviam recebido e fazer um sacrifício ali naquele local. No versículo 9, é o trecho da porção que é mais lido e pregado nas nossas igrejas. Um dos textos, que são mais lido e pregado, que fala a respeito das maldições que viriam sobre o povo em caso de desobediência. Os líderes das tribos seriam divididos e ficariam no Monte Gerizim, os representantes de Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E eles estariam ali para abençoar o povo. E no Monte Eival ficariam os representantes de Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naftali, para declarar as maldições. E isso
iria acontecer quando o povo estivesse adentrando o Monte Gerizim e o Monte Eival. Eles ficam exatamente após o Rio Jordão, próximo a Jericó, e eles iriam estar passando entre esses dois montes. E quando os levitas recitassem as maldições, todos deveriam dizer amém. Para quê? Para confirmar que Deus é rei fiel em cumprir aquilo que ele prometeu, seja para o bem, seja para o mal. No capítulo 28, da mesma forma que aconteceu no Monte Eival, agora no Monte Gerizim, seriam recitadas as bênçãos em decorrência da obediência. E aí todos estariam ouvindo e as bênçãos seriam recitadas enquanto o povo estivesse passando. No versículo 15, é feita a repetição das maldições. Agora, citando o contrário das bênçãos no início do capítulo 28. Porém, faz uma longa exposição de vários versículos, especificando bem detalhadamente cada maldição. E o povo iria falar amém, né? Tudo isso está ali registrado e eles teriam condições de dizer e aceitar o que vem de Deus, tanto para o bem como para o mal, principalmente por causa da desobediência. E no capítulo 29, a relação das maldições que ficaram durante o capítulo 8, chega agora no capítulo 9, é feita uma renovação da aliança de Deus com o povo. A antiga aliança havia sido feita com uma geração antiga, aquela geração que saiu do Egito, que morreu durante os 40 anos de peregrinação. Agora, com a nova geração, era necessário um novo compromisso do povo em obedecer à nova promessa de bênção da parte de Deus. E aí, a porção termina no versículo 9, Deus falando através de Moisés, lembrando o povo de seguir fielmente os termos da aliança, porque assim fazendo, eles seriam prósperos em tudo o que fizessem. O que nós podemos aprender, ou o que podemos tirar de lição para nós, dentre todos os fatos narrados nessa porção? Em Mateus, capítulo 13, nós temos a parábola da semeadura, e Jesus explica aos discípulos o seu significado a partir do versículo de número 9. Então, abre aspas para Mateus, capítulo 13, versículo 19. Abre aspas. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Então, Jesus contou a parábola e agora está explicando o que seria, qual o significado daquela parábola. Versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. E no versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que produz, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Fecha aspas. Durante os 40 anos do deserto, o povo foi alertado que deveria seguir os mandamentos, seguir as ordenanças de Deus.
E eles receberam essas orientações vindas por Moisés, mas diretamente de Deus. E agora, na iminência de entrar na Terra Prometida, eles são novamente alertados para o dever de seguir a lei, de seguir os mandamentos. Entretanto, lá em Isaías, capítulo 60, nós vemos que Deus, falando pela boca do profeta, diz que o povo de Israel, e aí, em extensão, cada um de nós, temos o coração duro e não entendemos as coisas de Deus. Porém, quando Jesus está explicando esta parábola, nós vimos aí a leitura, ele fala que a dureza do coração, ou a semente, quando é lançada numa terra, né, e recebe ali, podemos dizer que esse coração seria a terra onde foi semeada esta palavra. Essa dureza, ela tem outras coisas que influenciam no seu recebimento, que possa ser um recebimento bom ou um recebimento ruim. São circunstâncias que podem se interpor no caminho e atrapalhar essa decisão do homem de seguir ou não seguir a palavra, de obedecer ou não obedecer. E isso tem consequências tanto para ele como para a comunidade de uma forma geral. O maligno, a gente sabe que é uma dessas forças, que pode arrebatar o que foi semeado à beira do caminho. Então, quando Jesus fala, olha, a semente foi semeada à beira do caminho, mas vem o maligno e tira, né? E a gente sabe que, às vezes, o nosso coração é suscetível a influências externas. Então, nós precisamos tomar conta do nosso coração para não deixar que o maligno ou outras coisas venham tirar aquilo que foi semeado no nosso coração. O solo rochoso representa as lutas, as adversidades do dia a dia, que não deixam criar raízes. Pelo contrário, a superficialidade do terreno não permite uma profunda reflexão capaz de fazer a planta crescer. Então, nós temos semente lançada em solo rochoso. O solo rochoso precisa ser tratado, mas quando esse solo não é tratado, a semente não consegue criar raiz. E não conseguindo criar raiz, a planta não cresce. Como diz, são as adversidades, são as coisas que acontecem no dia a dia, são as situações que não nos permitem fazer com que aquela planta, né, com aquela semente crie raiz. Os espinhos são todas as preocupações que sufocam a nossa comunhão com Deus através da sua palavra. Pois as pessoas têm tempo para tudo, mas as coisas do reino ficam sempre em segundo ou terceiro plano. Porém, nessa explicação, Jesus diz que nem tudo está perdido, pois existem aquele solo, aqueles terrenos que são propícios à semeadura. E ali, quando a semente cai, o solo é tão bom que vai produzir sementes a 100, a 60, a 30 por 1. E aí nós entendemos que 100, 60 e 30 é a quantidade de produtos, ou é o resultado que vem desta semeadura. No início, quando nós somos neófitos, a semente produz a 30, porque nós ainda não temos um pleno conhecimento. Mas quanto mais nós damos adubo para esta semente, quanto mais nós permitimos que ela fique em nosso coração cultivando, ela vai dar a 60 e vai chegar até a 100, cada semente produzindo 100 frutos. Isso é muito interessante, porque quanto mais a gente fica na palavra, quanto mais a gente medita, quanto mais a gente dá espaço, a palavra vai produzindo vida nas nossas vidas e aí produz vida na vida de outras pessoas também. E a observação que nós fazemos aqui é que esta semeadura
este solo trabalhado, preparado para receber essa semente, vai preencher tanto a nossa vida, que vai se alastrar também pela vida dos outros. E isto não é mérito nosso. O mérito é todo do Senhor. O mérito é do semeador. É da fonte da vida. Ele que é a fonte da vida. E Jesus é a palavra eterna. E como palavra eterna, ele produz crescimento que faz frutificar todos o que o recebem verdadeiramente. O povo no Egito recebeu a palavra durante 40 anos. Aquela geração ali, desde criancinha, que eles eram jovens, crianças, adolescentes, agora estavam adultos adentrando a terra prometida. Eles receberam a palavra durante 40 anos. Eles foram orientados durante 40 anos. E a pergunta é, será que quando eles entraram na terra prometida, eles deixaram que esta palavra frutificasse na vida deles? Eu não sei há quanto tempo você tem recebido a palavra do Senhor. Talvez esta seja a primeira vez que você recebe a palavra. A minha orientação para você é o seguinte, e eu quero te incentivar a isso, é que você deixe a palavra de Deus invadir o seu coração e frutificar. Porque ela vai frutificar na tua vida, vai frutificar na vida daqueles que estão ao seu redor e vai transformar não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas também. Não faça como o povo de Israel, que mesmo depois de entrar na terra prometida, não deixou que esta palavra frutificasse como deveria. E eles sofreram por causa disso. Não sofram por rejeitar a frutificação da palavra na tua vida. Eu quero orar com você neste momento. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus querido, porque a tua palavra é viva e eficaz, e mais cortante do que uma espada de dois gumes, pronta para discernir juntas e medula, separar alma e espírito, e frutificar na vida daqueles que a ouvem, daqueles que têm, ó Deus, o coração aberto para receber o teu plantio. Pai querido, nós queremos agora apresentar a vida do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, da minha amiga que está conosco. Pai querido, tu faças frutificar na vida deles, ó Deus, esta palavra, e que esta palavra, frutificando na vida deles, possa contaminar positivamente as pessoas que rodeiam esses nossos amigos, esses nossos irmãos, e as suas vidas sejam transformadas, a começar neles mesmos e nas suas famílias. Essa é a oração que fazemos, agradecidos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amados, na próxima semana nós estaremos estudando as paraxás 51 e 52 de Tzavim e Vaieler, que vai de Deuteronômio 29, versículo 9, até o capítulo 31, versículo 30 do mesmo livro. Assim, nós agradecemos a tua participação e queremos desejar que Deus abençoe a tua vida e a vida da tua família, no nome do Senhor Jesus. Amém.